Bem-vindas ao Conversas Multicristalinas. Esse espaço onde a gente conversa sobre espiritualidade, prática, sobre essência, sobre esse caminho de se encontrar e ter coragem de viver quem a gente é no mundo. E hoje eu quero falar sobre algo que eu não vejo muita gente falando, que é o quanto a espiritualidade também julga. E antes eu quero deixar claro que quando eu falo da espiritualidade, eu não estou falando dos seres espirituais, eu estou falando das pessoas que se dizem espiritualizadas, que estão sempre prontas, né, para quase parecer um mestre, uma mestra ascensionada, um yogi no alto da montanha. Então, não me interpretem mal. Então, quando eu falar para vocês aqui espiritualidade, eu estou falando das pessoas que se colocam, né, nessa espiritualidade. Então, quando a gente começa nesse caminho, parece que é um lugar de acolhimento, né? De amor, de consciência, de evolução. Deveria ser. Mas com o tempo você começa a perceber algumas coisas. Você não pode sentir raiva, né? Você é uma pessoa espiritualizada. Você não pode sentir raiva, você não pode se perder, você não pode ter dúvidas, você não pode errar. Você tem que sempre estar bem, elevada, na mais alta frequência da gratidão, sempre muito consciente. E se você não está, parece que tem alguma coisa muito errada com você. E aí a gente vai entrar onde? No auto-julgamento, nas culpas, nas autocríticas. Porque a ideia que nos passam de espiritualidade é a ideia do Santíssimo. Já dizia minha grande mentora Adrian Azus, da tecnologia holograma. A ideia do Santíssimo, porque a igreja colocou para a gente esse modelo dos santos. Só que os santos já foram homens de pecado, segundo o nosso querido cantor e compositor Zé Cabaleiro. Santos que já foram homens de pecado, mas a igreja, ela não coloca isso, né? Ela só coloca culpa. Então nós fazemos essa comparação sempre, né? Que para ser espiritualizado, você precisa ser santo, você precisa ser perfeito. Mas nós estamos tão longe da perfeição, nós estamos numa experiência de autodesenvolvimento, um autodesenvolvimento pessoal e o autodesenvolvimento espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já me senti assim muitas vezes, me cobrando, me julgando, achando que eu precisava estar sempre bem, sempre centrada, iluminada. E aí, quando eu não estava, parecia que eu estava falhando em alguma coisa, eu estava falhando na minha missão espiritual de ser, né, a servidora da luz perfeita. Isso é tão sutil, porque não é um julgamento escancarado, é uma coisa meio silenciosa, meio interna, mas que pesa. Pesa e leva muitas vezes a gente para um lugar muito ruim. E muitas vezes até de desistir da espiritualidade, do caminho espiritual. E principalmente para quem trabalha com espiritualidade, isso é bem sério, porque a gente tem esse modelo de que as pessoas que trabalham com espiritualidade, elas precisam ser santas. Elas precisam sempre estar em um lugar de centramento, de iluminação constante. Só que isso é um baita julgamento e até hipócrita, porque todos nós estamos vivenciando uma vida na matéria. E você exigir do outro
seja ele um, um dirigente espiritual, um terapeuta, um mentor, não importa, somos todos seres humanos que são seres espirituais tendo uma vida na matéria, na terceira dimensão. E quando nós estamos na terceira dimensão, nós entramos em contato com sentimentos de baixa vibração. Então é claro que nós temos um caminho a percorrer, a se desenvolver, e claro que nós vamos sempre esperar dessas pessoas um alinhamento maior, uma forma de lidar com os desafios melhor, diferente, enfim. Mas é muito cruel a gente colocar esse julgamento, tanto para nós quanto para as pessoas que estão nesse trabalho espiritual. Então eu comecei a perceber que nós só trocamos um tipo de cobrança por outra. Então, antes era o mundo cobrando, depois é a gente mesmo que se cobra dentro da espiritualidade. E talvez a espiritualidade não seja sobre estar bem o tempo todo. Aliás, eu tenho certeza disso. É sobre ser honesta com quem, com o que a gente está vivendo, com quem nós estamos construindo nesse mundo, porque é uma grande transformação e existe uma construção de quem a gente é. E isso daí já estou vendo que é papo para um novo podcast. Essa construção que eu falo, porque nós somos tão bombardeados de crenças e padrões familiares, sociais, dos grupos onde nós vamos vivendo. Nós vamos nos moldando a uma personalidade. E quando nós entramos nessa vida mais espiritual, de autodesenvolvimento e de desenvolvimento espiritual, enfim, nós vamos reconstruindo, porque nós vamos entrando em contato com a nossa essência, ou pelo menos eu acredito que essa é a maior jornada espiritual, entrar em contato com a essência, com a sua própria verdade, e nessa reconstrução, na verdade, é você construir o seu eu a partir de si mesma. Olha que complexo, por isso que eu falei que isso daí é papo para um outro podcast. Mas essa honestidade a gente precisa ter com a gente mesma, com isso que a gente está vivendo, com esses processos. E eu sinto que o que mais a gente precisa ter com nós mesmas, e isso vai reverberar também nas nossas relações, inclusive nas relações que nós temos com esses mentores, mestres, guias, professores, dirigentes, né, espirituais, lembrar que todos somos seres humanos vivendo numa terceira dimensão onde é desafiador viver e que a gente precisa diminuir as nossas expectativas com a gente mesma e com os outros, e que nós precisamos nos acolher e trazer muito amor para os processos. Isso é fundamental. A gente se perde em tanta coisinha pequena, tanto mimimi no sentido de que, eu fiz isso aqui tá errado. Então, esses dogmas que são colocados, os estereótipos do que é ser uma pessoa espiritualizada ou não, e desse julgamento, isso é tão pequeno perto do que nós podemos trazer se nós acionamos o amor em nós. A aceitação da nossa imperfeição e de que nós estamos em uma experiência em que nós erramos muito antes de acertar e que isso faz parte da caminhada. É no erro que eu acerto.
E aqui eu não estou também querendo falar sobre aquela coisa de que nós só aprendemos com o sofrimento. Não, nós aprendemos na amorosidade. Errar não precisa ser sofrido, porque a gente erra. E o que a gente faz com esse erro é que pode vir um grande sofrimento ou um grande aprendizado pulando essa parte do sofrimento. Então, eu acredito que quando a gente coloca amor, um olhar amoroso, uma aceitação da nossa imperfeição, de que nós estamos aqui num caminhar como uma grande viagem que a gente está experimentando. Quando a gente viaja, a gente às vezes não vai num lugar que a gente ama e quer voltar, e às vezes a gente vai para um lugar que a gente fala: nossa, a minha expectativa era totalmente diferente, não gostei. Eu simplesmente não revisito mais aquele lugar. Ou, num outro momento, eu até posso revisitar se eu achar que vale a pena uma segunda chance. A vida na matéria é isso, essa nossa experiência encarnados na terceira dimensão, no planeta Terra, é uma grande experiência onde nós podemos nos permitir errar, testar, aprender, reaprender e nos desenvolvermos a partir disso. E de preferência, sem julgamento, sem crítica e sem culpas. Se você já sentiu tudo isso, se você já se sentiu se julgando, se cobrando, achando que nunca está suficiente, respira. Você não está sozinha. Talvez o caminho não seja se corrigir o tempo todo, mas começar a se escutar de verdade. E a gente continua com certeza na próxima conversa, das nossas conversas multicristalinas. E eu espero que essa conversa de hoje possa te trazer um respiro de alma mesmo, para que você possa se permitir errar, transformar e se desenvolver. Um beijo grande, um abraço apertado e até a nossa próxima conversa multicristalina.